irmãos têm que ficar em pé, querido ali. Ele está acabando de dar o recado ali de que não pode ficar assim para a transmissão ao vivo. Ele aceita, só espera. Aguardar um pouquinho, irmãos, que as pessoas comecem a entrar. Hoje nós temos vários assuntos para trazer para vocês. Você que está entrando, vá desculpando nossas falhas, mas eu tenho certeza que o importante é o que vai ser falado e não a parte técnica, né, das coisas, da transmissão, né? A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com excelência. Nós vamos tentar a cada dia fazer com mais excelência ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para começar. Senhor meu Deus, aqui estamos mais uma vez para te glorificar, te louvar, Senhor, e para levar a tua palavra até o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui fazendo o que as autoridades constituídas pediram, que é não ter aglomeração de pessoas. Então nós vamos usar a tecnologia que nos permite para podermos levar até você essa mensagem que Deus tocou no nosso coração hoje para trazer para vocês. Então, Senhor meu Deus, que essa palavra que aqui vai ser dada hoje, Senhor, possa germinar, possa tocar no coração e na mente de cada pessoa que esteja ouvindo e ouvindo, e que possa, Senhor, germinar essa semente e essa palavra ser levada a outros corações, a outras mentes, Senhor, que tenham a necessidade de te ouvir. Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo essa transmissão. E, Senhor, meu Deus, coloca teus anjos aqui à volta, protege-nos, que não haja nenhum tipo de retaliação, nem sobre mim, nem sobre minha família, meu Pai. E que essa palavra aqui seja ungida, que a minha garganta fale somente o que as pessoas precisam ouvir de ti. Em nome de Jesus, desde já te agradeço e vamos começar então o nosso culto de hoje. Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Jorge Rodrigues, da Tenda dos Milagres de Caldas Novas, e nós estamos no terceiro elo da nossa campanha Portas Abertas. Nessa campanha, foi uma campanha que Deus ministrou ao coração da minha esposa, já estará aqui conosco também. E essa campanha, como eu disse, é o terceiro elo. Seja bem-vinda, minha querida. Você já apareceu ali. Dê a graça e a paz para todos também. A graça e a paz para todos. Amém. Daqui a pouquinho ela fala com vocês. Mas hoje eu quero trazer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, um assunto que tem tocado ao meu coração desde que eu ouvi o apóstolo Calheiros, que muitos de vocês conhecem, né? E que atualmente ele mora em Portugal. Ele é brasileiro e está lá em Portugal. Eu sou português e estou aqui no Brasil. Mas é isso mesmo, né? Deus sabe o que fazer. Pois então, nós estamos aqui, eu estou aqui para trazer uma palavra que eu ouvi numa pregação dele, e Deus tocou no meu coração, dizendo que eu deveria aumentar a quantidade de pessoas que conhecessem essa palavra. Mas antes de eu entrar propriamente dito no assunto, que se chama Ordem Mundial Global, eu quero trazer antes alguns versículos para dizer o porquê que nós não devemos ter medo, porquê que nós não devemos estar preocupados com toda essa onda que vem invadindo a nossa cidade, o nosso país e o mundo, né, como um todo, e que isso daí, embora não seja uma ira de Deus, ainda não, embora não seja
uma cólera de Deus sobre nós, uma praga de Deus sobre nós, ainda assim muitas pessoas que conhecem a palavra estão com medo, estão preocupadas. Então eu quero trazer aqui para vocês, em 1 João 4,18, diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então a palavra de 1 João está dizendo exatamente isso. Nós não devemos ter medo. Quem tem amor no coração não pode ter medo, não deve ter medo, porque o medo afugenta o amor do nosso coração. E eu vou mais longe. Em outro capítulo da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo fala aos seus discípulos o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então por que você está com medo, meu irmão? Você deve tomar providências no sentido de se precaver desse mal que está aí no mundo. Isso sim, providências de precaução, mas medo de forma alguma. Se você é um templo do Espírito Santo, o Espírito Santo jamais será tocado por essa praga. E se ele não será tocado e ele está dentro de nós, nós não seremos tocados. Tem mais, vou mais ainda. Juízes 7, versículo 3 diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Lembram-se dessa passagem? É a passagem de Gideão. 32.300 pessoas se apresentaram para a guerra, mas Deus viu que 22.000 dessas pessoas, desses homens, desses guerreiros, estavam com medo. E aí Deus simplesmente virou para Gideão e falou: manda esses 22.000 voltarem. E eles voltaram para as suas casas com medo. A continuação é que depois outros 10.000, na hora de beber água, se acovardaram, estavam bebendo água como se fossem cachorros. E aí Deus também mandou esses 10.000 voltar, e ficaram só aqueles 300. E todo mundo que é crente conhece a história de Gideão e sabe que aqueles 300 foram suficientes para vencer a guerra. Pois bem, eu estou trazendo isso para vocês exatamente para lhes dizer: não tem que ficar com medo. Nós que somos templos do Espírito, nós que somos ungidos de Deus, nós não temos de forma alguma que ter medo dessa praga, porque primeiro, essa praga não foi enviada por Deus. Já vou falar a respeito. Essa praga não é uma ira de Deus para as nossas vidas. Então nós só temos que temer a Deus, não temos que temer nada. Isso aqui, essa praga é exatamente do mundo, e se ela é do mundo, ela não é de Deus, é do maligno. E a gente não tem que se preocupar com o que é do maligno. Nós somos ungidos, nós somos limpos no sangue do Cordeiro, irmãos. Entendam o que eu estou querendo dizer para vocês. De forma alguma nós precisamos nos preocupar. Nós temos que tomar precauções no sentido de não nos contaminarmos por falta de higiene, por falta de convivência com os nossos entes queridos, e que não estejam exatamente se cobrindo do sangue do Cordeiro. Essa é a nossa preocupação. Agora, preocupados com o que o maligno manda para nós, quantas vezes você alguns de vocês já foram, vamos dizer assim, tocados por macumbas? Isso nada mais é do que alguma coisa do maligno, essa praga. Macumbas que são enviadas para você, mal olhado, como se diz no mundo moderno. Então você tem que se preocupar com isso? Não!
Você tem que simplesmente tomar as precauções de estar sempre debaixo dos mandamentos de Deus. Então eu li para vocês aqui 3 versículos da Bíblia e poderia ler mais 50 que falam exatamente sobre nós não termos medo. Nós não temos por que ter medo. Amém? Pois bem, agora então eu quero falar com vocês. Eu queria aproveitar que meu sonoplasta está aqui, né? O João Vitor, desde já agradecer a ele, né? E eu quero chamar para vocês um assunto que é um assunto de extrema importância. É um assunto que não diz respeito somente às autoridades, mas diz respeito ao povo de Deus. E essa campanha, que é a campanha das portas abertas, nós devemos pedir, entre outras coisas, o entendimento, a sabedoria, o discernimento de todos os assuntos, seja da palavra de Deus, seja de tudo que está acontecendo na terra. Então, vocês prestem atenção, porque o que eu vou dizer é um assunto muito grave. O que está acontecendo na terra, ou seja, o que nós estamos vivenciando hoje em dia, é uma execução, vamos chamar assim, do prefácio da ordem mundial globalista. Atenção, existe uma demanda muito grande para que, de fato, essa preparação, essa implantação da era do anticristo comece na terra. E para que haja o surgimento dele, para que haja o domínio dele, existe uma cúpula de pessoas. Essas pessoas são autoridades, políticos, famílias muito ricas, famílias milionárias, pessoas religiosas, ou seja, são pessoas que têm o poder na terra. E essas pessoas vão fazer parte de uma armação que está determinada na Bíblia, ou seja, não tem como se evitar isso. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você crê que o que está na Bíblia é verdade, isso não tem como ser evitado. Não tem como evitar o apocalipse de acontecer. E para o apocalipse acontecer, vai ter que ser criada essa plataforma para o anticristo começar a reinar na terra. E a ordem mundial, de fato, nós estamos começando a viver ela agora. Então, quem pensa que essa ordem mundial é um castigo para quem é rebelde, não é. Ela é o cumprimento da palavra de Deus. Então, para se cumprir a palavra de Deus, precisa implantar essa plataforma. Para se cumprir o Apocalipse, para se cumprir a profecia. Então, preste atenção na revelação que eu vou te passar. O coronavírus é uma arma biológica muito poderosa. Só que ela é uma arma biológica que foi criada pelo homem. Atenção, o coronavírus foi criado pelo homem. Não é uma ira de Deus, não é uma praga de Deus, ainda não, ok? Então, você que é um crente, você que conhece a palavra, no nosso meio tem muita gente achando que isso é ira de Deus sobre nós. Não é. O coronavírus foi criado pelo homem. A manifestação da ira de Deus ainda não aconteceu. Sim, mas acontece que Deus permitiu que essa demonstração, que essa implantação comece a se cumprir, porque senão a própria palavra dele não será cumprida. Então Deus permitiu essa praga, mas não foi Deus que enviou. Vou deixar isso bem claro para os irmãos, porque tem alguns que pensam que Deus está mandando isso. Não. Pois bem, então se é uma criação da ordem mundial, qual é o propósito da ordem mundial no nosso mundo? Por que esse vírus está assolando a Terra? Existem 4 motivos. O primeiro deles é para reduzir a quantidade de pessoas na Terra. Infelizmente, se tem alguém que está achando que 5 mil mortes, igual teve até agora, ou 10 mil mortes, tal, é um alerta, eu tenho que te dar um outro alerta. Isso é somente o começo. Infelizmente,
milhões de pessoas deverão morrer. Não estou aqui criando o caos, nem falando sobre a teoria da conspiração, como alguns podem achar. Não, eu estou me baseando em fatos bíblicos e em estudos que Deus me deu discernimento para falar para vocês. Vai ter que morrer muita gente, milhões de pessoas. E você vai me perguntar, olha, mas por que, pastor? Porque a ordem mundial tem que controlar a humanidade. Quanto mais pessoas tiver, mais difícil será esse controle sobre a humanidade. E para poder diminuir essa quantidade, para poder haver um controle, um comando maior, precisa, como eu disse, reduzir. E por que os mais velhos estão sendo os mais atacados? Muito simples. Esse novo controle que tem que acontecer, esse novo comando, essas novas autoridades mundiais que irão aparecer, chamadas de anticristo, mas elas não se chamaram assim, vão precisar de riquezas. Não só as que já existem, mas de diminuir os custos. Como que você hoje diminui os custos de um governo? Você tem várias opções. Aumenta impostos, é um problema sério. Ou então, ora, alguns, na realidade, quem faz isso não ora porque não é temente a Deus, mas como se diz no mundo, reza para os velhinhos morrerem. Porque aí é menos aposentadorias para pagar, mais dinheiro sobra no caixa. Grosseiramente falando, é mais ou menos isso. Então ela atinge mais as pessoas idosas, não só pelas suas vulnerabilidades normais, da própria idade, mas foi com essa finalidade que o vírus foi criado, para pegar as pessoas com deficiências imunológicas. Quanto mais idoso, mais deficiências tem. E veja bem, para esse governo ser implantado, como eu disse, a primeira função desse coronavírus é exatamente diminuir a quantidade de pessoas. Eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Não acreditem em notícias manipuladas pela TV, em estatísticas manipuladas pela TV. Está circulando por aí, por baixo dos panos, como se costuma dizer, algumas informações que a China, por exemplo, ela, por ser um país socialista, ela não permite que se fale nada a não ser aquilo que o governo quer que seja falado. Pois bem, por baixo dos panos, como eu estava dizendo, existe uma informação de que 1% da população chinesa morreu ou morrerá com esse vírus. Se nós levarmos em conta que a China tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, nós estamos falando de 14 milhões de mortos só na China. Volto a repetir, não é para você se apavorar. Não estou aqui na teoria da conspiração e muito menos estou querendo criar o caos. Ao contrário, estou querendo abrir a sua mente, o seu coração, e você entre em contato direto com o Espírito Santo, para que Ele lhe dê o discernimento se o que eu estou falando é verdadeiro ou não. Uma missionária na Itália informou, as estatísticas na Itália diz que morreram 7 mil pessoas. Tem uma missionária, ou seja, uma mulher de Deus, que já informou a várias pessoas no mundo que na Itália tem mais de 33 mil mortos. Então o vírus está fazendo aquilo para o qual ele foi feito. A Itália hoje é um dos países que maior quantidade de pessoas idosas tem. Então está sendo atacada assim impiedosamente. A Europa de modo geral, mas principalmente a Itália, pela quantidade de idosos que tem. Então não se assusta não. Você que tem o Espírito de Deus dentro de si, como eu tenho, esse amor está dentro de nós. Então joga fora todo esse medo. Como eu falei no início dessa live. Eu falei para você, joga fora esse medo. Não tem por que você ter esse medo dentro de si.
Posso ouvir um amém, pastora? Amém. Posso ouvir um glória a Deus, João Vitor? Glória a Deus. Então vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês é que vai ser real. Vai ser algo que não tem como desfazer. Não tem como desfazer. Porque isso é o começo do que está escrito que irá acontecer. E se você é um homem temente a Deus, se você é uma mulher temente a Deus, você sabe que isso vai acontecer. E eu tenho certeza que você que conhece a palavra está aí do outro lado pedindo o arrebatamento. Ô Senhor, me leva, me arrebata antes que tudo isso aconteça. Eu também estou pedindo o arrebatamento, mas para que o arrebatamento aconteça, precisa ser criada essa plataforma do anticristo. Porque muitos pastores sempre falam: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E é verdade, eu também creio nisso. Jesus está voltando, mas existem condições para ele voltar. Ele não vai voltar à toa, existem condições. E uma das condições para ele voltar é a implantação do anticristo na terra. Alguém já ouviu falar que ele já está aí? Eu creio que ele já está aí, mas pelo menos já está demonstrado quem é. Então, se não, como é que você fala que Jesus está voltando e não existe ainda a plataforma para que o anticristo chegue para Jesus voltar? Porque Jesus vai voltar na hora que o anticristo começar a governar. É assim que está na palavra. E o anticristo ainda não está governando. Embora nós conheçamos várias pessoas por esse mundo afora que poderiam já ser chamadas de anticristo. Mas não é isso que está em questão. Essa era tem que ser implantada. Do falso profeta, para a besta dominar. E o que nós estamos vivendo é um prefácio disso. Ok? O prefácio do anticristo. Segundo motivo que eu estou falando. Eu falei que o primeiro propósito da ordem mundial com esse vírus é reduzir a humanidade. Segundo propósito, qual que é? Trazer o desequilíbrio, uma instabilidade econômica. Já está acontecendo? Então, a primeira propósito está acontecendo? Está. Estão sendo mortas pessoas. O segundo já está acontecendo? Está começando já no mundo e aqui no Brasil o pessoal já está começando a se arrepiar porque está querendo ir trabalhar porque muitos não têm dinheiro para comprar comida na semana que vem. Então a instabilidade econômica, eu vou trazer uma profecia para você agora. Não tenha medo desse vírus. A unção que está sobre mim, a unção que está sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, te imuniza contra isso, em nome de Jesus. Você só tem que se prevenir, como eu disse, não tem porquê. Você não quer morrer, você não vai saltar de um edifício sem paraquedas. Ok? Então, se previna, mas não tenha medo. Não entre nessa teoria do pânico, do caos que está começando a se instalar no Brasil e no mundo, por meio das redes sociais, por meio principalmente da imprensa. Amém? Então vamos lá. Nós não vamos escapar dessa instabilidade financeira também não. Ok? O mundo vai passar por ela e nós não vamos escapar. E quando eu digo nós, eu digo a igreja. A igreja vai ter que conviver com essa desestrutura financeira. Não tem jeito. As nações vão ser abaladas econômica e financeiramente. Mas por que o mundo passará por esse processo de instabilidade econômica? É aí que fica ligado, crente. Fica ligado nesse mistério. Porque o anticristo que vai aparecer é o homem que vai trazer a solução para todos os problemas da terra. Vou repetir. É o cara que vai trazer a solução econômica para o mundo. Então o mundo tem que estar num caos de instabilidade financeira para que esse cara com certeza é um cara que é super inteligente, ele é eficaz, poderoso, dinâmico, com capacidade para resolver problemas, e
E esse vai ser o cara que vai ser alçado a um patamar mais elevado. E é o cara que vai trazer a chamada falsa paz para o mundo. Então o mundo precisa passar por essa instabilidade para que apareça uma pessoa. Quando eu digo um homem, pode ser um homem, uma mulher, um humano que vai trazer a solução para o caos econômico. Então vamos lá, essa pessoa poderosa, né, diz que vai nos trazer, como a Bíblia diz, 3 anos e meio de falsa paz. E esse anticristo vai trazer toda essa paz para o mundo, é uma falsa paz, e vai ser amado, vai ser idolatrado, vai ser aplaudido pelo mundo inteiro. Esse cara, essa pessoa, vai fazer alianças com Israel, vai fazer alianças com os Estados Unidos, vai fazer alianças com a Europa. Resumindo, o mundo vai fazer alianças com essa pessoa. É aí que nós estaremos vendo o anticristo emergindo, como a palavra da Bíblia, essa palavra que é verdadeira, que é sincera, que não tem nenhum tipo de mentira aqui dentro, começará a se cumprir. Então, meus irmãos, é importante que a igreja tenha esse espírito de poder, de amor, para não ter medo. Glórias a Deus, porque é necessário que tudo isso venha a acontecer. Então, as duas coisas, já falei para vocês, eu disse que são 4. A terceira coisa que a ordem mundial determina para este tempo é desarticular a igreja. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Eu sinto que Jesus está aqui conosco. Irmãos, nós temos que respeitar as autoridades. A própria Bíblia fala a respeito disso. Acontece que eles estão utilizando uma arma muito forte que se chama proteger a humanidade, mas não tem nada disso não, meus irmãos. Ainda bem, aí já é uma coisa que eu estou colocando, e não é o Espírito Santo que está colocando em mim, que o nosso presidente ontem teve a percepção, a unção de Deus sobre ele, de falar que a igreja é um bem público comum necessário estar aberta para as pessoas. Não está permitido, veja bem, não está permitido ainda que se façam cultos, mas a sua igreja, irmão, tem que estar aberta, porque se alguém necessitando da sua palavra, você pode ir até a igreja e poder conversar com o pastor, poder pedir uma oração para um pastor. Eu posso ouvir aí desse lado um glória a Deus, um aleluia, um amém. Então veja bem, o que eles querem com isso? Protegendo a humanidade. Eles querem desarticular a igreja. Porque a igreja sempre teve o poder, e os demônios que trabalham nisso daí sabem, né? E eles têm o poder de quando a igreja está junta, quando o povo está orando, quando o povo está clamando, quando o povo está buscando a Deus, a igreja tem o poder de fazer o mundo mudar. Tem igreja, o diabo sabe que as orações, o clamor do seu povo, do povo de Deus, tem o poder de dar força para quem está com medo, por exemplo, mostrar, porque isso que eu estou falando para vocês, não é o mundo inteiro que vai ouvir, gostaria eu que o mundo inteiro ouvisse essa palavra, mas você vai replicar essa palavra para outras pessoas, mas vai ter muita gente, mesmo no meio cristão, que vai estar com medo, como eu vejo pessoas, ovelhas nossas, com medo, a ponto de ter que trazer eles até aqui e falar, não, meus filhos, é assim, é assim, é assim, é assado, e colocar amor no coração dessas pessoas, para retirar esse medo. Então atenção, os demônios, como eu disse, sabem que quando nós estamos juntos, de mãos dadas, o clamor é muito maior. Agora, veja se isso não é maligno. Veja se esse surto que não é maligno. As pessoas não podem mais tocar umas nas mãos das outras, não podem se abraçar, não podem se beijar,
não podem se aproximar uma da outra e dar um abraço para poder beijar e acarinhar uma pessoa aflita, uma pessoa solitária. Isso está gerando medo. É exatamente essa a intenção, desarticulação da igreja. Isso é maligno, gente, mas preste atenção. Essa estratégia não pode ter contato, não pode ser completamente favorável a eles. Porque olha só, isso eu estou clamando a todos vocês que estão ouvindo e aqueles com quem eu converso. E eles proibiram a gente de segurar a mão um do outro, proibiram a gente de se abraçar, de se beijar, de se acarinhar. Mas sabe o que eles não podem proibir? Não podem proibir nenhum de nós de se ajoelhar. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Nós não fomos proibidos de nos ajoelharmos, nós não fomos proibidos de continuar falando com Deus, dentro da nossa casa, que seja, mesmo não podendo ir na igreja, nós não fomos proibidos de falar com Deus. Nós somos a própria igreja e nós podemos falar diretamente com Deus. Como é que está seu joelho, irmão? Já está com calma ou ainda não? Se não está, significa que você está falando pouco com Deus. Fale com Deus, coloque para Deus para Ele tirar esse temor de dentro de você, para Ele tirar esse medo de dentro de você, para Ele cobrir você, sua família, sua casa, seu ministério com o próprio sangue do Cordeiro. E permita-me lembrar uma coisa muito importante que eu acho que essa ordem mundial não percebeu, e é mais uma revelação para você. Os grandes avivamentos da igreja no mundo saíram de dentro das casas. Vou repetir: os grandes avivamentos no mundo, grande avivamento da igreja no mundo, desde a igreja primitiva, aconteceu dentro das casas. Glória a Deus. Quando aconteceu quando a igreja primitiva surgiu, houve uma retaliação para acabar com ela. O que as pessoas fizeram? Ficaram em casa, de joelhos, dentro de casa. Fique dentro de casa, de joelhos, mas não se esqueça de que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo sabe, que tudo vê e que protege os seus ungidos. Vou dar exemplos para vocês. Oh Senhor, eu estou te sentindo aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estar presente aqui. Vocês lembram como é que aconteceu o crescimento das igrejas na Colômbia, na Coreia do Sul? Lembram? Foi dentro de casa. Células. Lembram disso? Células dentro das próprias casas. Foi assim que se avivou a Colômbia, se avivou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje tem igrejas com 1 milhão de pessoas dentro da igreja. Então, foram com esses grupos familiares, mesmo respeitando as autoridades constituídas, nós não devemos parar de orar e não devemos parar de clamar. As portas do inferno não prevalecerão sobre os ungidos de Deus. A noiva do Cordeiro, a igreja lavada e remida com o sangue de Jesus, tem muito mais poder do que qualquer obra satânica sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então nós só não devemos ficar frios dentro da nossa casa. A igreja não deve parar. Nós vamos orar com nossas famílias, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todos os meios que tivermos. Nós vamos clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, e por isso eu me prostro diante de Ti. E eles acham que a igreja estando fechada vai acabar com a igreja. Jamais vai acontecer isso. Nunca. Não é porque a porta da igreja está fechada que a igreja vai acabar. Jamais. Em nome de Jesus. A igreja não foi constituída pelo homem, não foi construída por um homem, não foi a ordem mundial que fundou a igreja. Aleluia!
A igreja é fiel, é a igreja de Cristo firmada na rocha. A igreja não vai se curvar, não vai se render. Escute aqui, você pode não pegar mais na mão de alguém, você pode não abraçar alguém, mas você pode colocar o seu joelho no chão. Glória a Deus. Aliás, o livro de Lamentações diz: põe a sua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Vamos nos prostrar diante do nosso Deus, porque o nome do Pai será glorificado. Aleluia, Senhor. E por último, o quarto ponto da ordem mundial, o que é que eles pretendem com esse surto? É fazer um teste de escravidão. É, isso mesmo. Você notou que nós estamos prisioneiros dentro da nossa casa? O dono da empresa não é mais o dono da empresa. A empresa está fechada. Não adianta ele ser dono da empresa. Não adianta ele ter um cartão de crédito. Obrigado. Não adianta ele ter um cartão de crédito e simplesmente ele não pode usar esse cartão de crédito para poder comprar uma passagem aérea para ir passear pelo mundo. Então veja bem, está tudo fechado por causa de quê? Por causa de uma ordem. Você notou que nós estamos todos prisioneiros? Não pode isso, não pode aquilo. A única coisa que você pode é ficar preso dentro de casa. Mas preste atenção, não vai adiantar querer ir contra o ataque da ordem mundial. Eu volto a repetir, isso precisa, tem e vai acontecer. Então você simplesmente, você tem que vigiar, como a própria palavra diz. Porque se a ordem mundial não existir, não tem anticristo. E não tendo anticristo, o que está escrito na Bíblia não vai se cumprir. Então tudo que está acontecendo, a ordem mundial, anticristo, essas 13 famílias mais ricas do mundo, famílias Illuminati, que estão esperando e se preparando para dominar o mundo, isso tudo está previsto e vai acontecer. Independente do nosso clamor para nós não sermos atingidos, vai acontecer. Só que o nosso negócio, o que a gente tem que pensar, é que nós não fomos comprados com ouro ou com prata, nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter branco, não vai ter negro, não vai ter bonito, não vai ter feio, que não vai ser atingido por esse estudo. Todos nós seremos atingidos, mas o sangue que Jesus tem poder na nossa vida, tem poder na nossa casa, na nossa família, e aleluia, tem poder no nosso ministério. E finalizando, eu quero deixar bem claro, com toda a convicção que eu tenho, o coronavírus não veio para te desanimar, meu irmão e minha irmã, ele veio para te despertar. E esse surto criado pelo maligno tem que respeitar a igreja, porque a igreja ainda está na terra, e por isso tem que ser respeitada, mas você tem que despertar para isso. É importante que você saiba que isso tem que acontecer, mas vigie, não tenha medo, o amor joga fora todo medo. Amém. Vou repetir, a igreja ainda está na terra, e o diabo sabe que tem que respeitar. Então, em nome de Jesus, eu profetizo daqui, Senhor, toda a retirada de espírito de medo do coração de cada um dos que nos está vendo e ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, implanta nesses corações e nessa mente o amor do Teu Espírito Santo. E eu profetizo também que, como igreja na terra e debaixo da unção de Deus, nós não seremos atingidos, Senhor. Nós estaremos como aconteceu no Egito, no sangue do Cordeiro vai proteger nossos umbrais. E o sangue do Cordeiro, dessa vez não precisa haver holocausto para ele. Nós já tivemos o holocausto de Jesus na cruz. E Ele já derramou o sangue que está em cada umbral, de cada justo. Os ímpios têm que ter medo, nós não precisamos ter medo. Em nome de Jesus, essa era a palavra que eu queria trazer para você hoje. E eu espero que
que tenha feito raízes no seu coração e na sua mente. Eu vou agora passar a palavra para minha esposa, para a pastora Gildete, que ela vai falar especificamente sobre as cartas, sobre essa campanha, que hoje é o terceiro elo, ok? Essa campanha terá 8 elos. E se Deus, pode vir, meu, e se Deus deu esse entendimento para ela, de fazer essa campanha, já sabendo tudo que estava para acontecer, tudo que iria acontecer, e ainda assim Ele falou para nós iniciarmos a campanha há 3 semanas atrás. Eu acredito que Ele, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, é porque essa campanha tem realmente um objetivo de trazer para você portas abertas. Com a palavra, minha querida, amada, idolatrada, esposa, amante, ungida de Deus, minha cobertura espiritual aqui em casa. Por favor. A graça e a paz para todos. Vamos aqui em algumas revelações, né, que o Senhor tem me passado. E uma delas foi essa campanha. O Senhor, já sabendo que haveria muitas portas fechadas, né? Nem eu mesmo sabia, né? Porque o Senhor, Ele trabalha em silêncio. Mas, pois não? E O nosso sonoplasta aqui por trás das câmeras está avisando que é para olhar, porque nós estamos transmitindo ao vivo em 2 celulares, né? Então, no Facebook da pastora Gildete e no meu Facebook. Então, ele está falando para ela para olhar para um e olhar para o outro também. Então, assim, no momento que o Senhor me deu essa revelação em sonho, eu fiquei, assim, me senti privilegiada, né? E logo na semana próxima veio todo esse caos, né? Para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo me senti privilegiada. E eu falei com o Senhor em oração: e aí, Senhor, é para parar a campanha? E o Senhor me disse: não, continua com a minha campanha, porque eu vou fazer o sobrenatural na terra. Amém. E o Senhor me deu a palavra hoje, né, que está em Mateus, né? Amor, eu quero que você repete aí na sua... Mateus 10, 28. 10, 28. Vamos lá. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mais uma vez falando sobre o medo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, mais uma vez, uma revelação que a pastora teve esta semana, exatamente hoje, né? Falando sobre o medo, aquilo que desde o início nós estamos falando. Não temais. Porque na grande realidade, o medo, ele não passa mais do que um espírito. Ele é um espírito que nos traz medo. Então, o que é que nós temos que fazer? Repreender no nome de Jesus. Repreender no nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter paz. Aleluia. Paz e não medo. Amor Amém? no coração. Então, o Espírito Santo de Deus tem me lembrado muitas coisas durante essa semana. Grandes foram as revelações que o Senhor tem me passado, né? Há 3 anos que o Senhor tem me falado a respeito de avivamento. O Espírito Santo de Deus me lembrou durante essa semana: filha, quanto tempo eu tenho te mostrado a respeito do avivamento? Aleluia. E eu falei: sim, Senhor. O Senhor tem me falado de avivamento na terra. E eu achei que todos esses momentos de avivamento na terra, Ele falava: vou eu levantar o meu povo com avivamento na terra. Mas eu não entendia, porque em nenhum momento o Senhor me falava de que forma seria esse avivamento, né? E o Senhor dizia: vou eu colocar o meu povo para orar. Mas eu entendia de outra forma, né? Como seria esse avivamento. Mas amém. Nunca me pensei que seria dessa forma, né? Mas amém. Mas eu quero aqui também deixar uma palavra que está em João 1. Eu quero aqui
Jorge, se você ler Não, aí. está em João 1. Primeiro, João 1, no capítulo 1, versículo 1. Essa palavra o Senhor também me deu agora à tarde. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Então, no princípio era Deus. O Verbo estava com Deus. Então, Ele sempre será Deus. E também vamos aqui para Apocalipse. Eu marquei aqui, acho que tem em Apocalipse. Apocalipse aqui. Acho que é Apocalipse. Eu marquei aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho, que é ao vivo. Enquanto a pastora procura, está marcado. Achei, né? Há um tempo atrás, de um desses avivamentos que o Senhor me mostrava, o Senhor me deu uma revelação tremenda, em que descia um anjo da terra, e esse anjo ele rodopiava. E esse anjo rodopiava e fazia uma, como é que chama? Aquela roda gigante que tem em Londres. Roda gigante. Uma roda gigante. E me mostrava a roda gigante que tem em Londres. E dizia assim: filha, o meu anjo da preparação já está na terra. E o Senhor me mostrava pessoas com agulha, pessoas fazendo todo tipo de orgia, mostrava carros ligados com todo tipo de som, um ligado no outro, me mostrava pessoas de idade, velhos, né, fazendo todo tipo de orgia, e abriu uma janela, e nessa janela saiu um Senhor, e nessa janela abriu um Senhor com a Bíblia, e o Senhor dizia Apocalipse 1. E eu fiquei doida para acordar e para saber o que estava escrito em Apocalipse 1. Quando eu acordei e eu abri a Bíblia, estava escrito em Apocalipse 1 o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele enviado por intermédio do seu anjo, e notificou ao seu servo João, a qual testou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, quando tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, indo aqui, o Senhor também me deu durante essa semana essa palavra, que está em Apocalipse 1 também, 5, versículo 5, diz assim: e nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus, Pai, e Ele e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então eu quero deixar aqui essas palavras de reflexão, né? No tempo que o Senhor me deu essa visão, em que o anjo descia e fazia o círculo, e ele fazia esse círculo e dizia: eu desço o meu anjo, porque é tempo de preparação. Irmãos, esse tempo já tem 3 anos que o Senhor dizia: estou eu descendo o meu anjo para avivamento na terra. É tempo de preparação. O Senhor naquele tempo ele já me mostrava que os anjos dele já estavam descendo. Aleluia. E isso já se completa hoje 3 anos. Essa semana o Senhor tem me mostrado grandes revelações. Esse vírus foi... Satanás tem se levantado contra a terra. Em uma das minhas orações, o Senhor dizia que grandes foi o levante de Satanás para que soltasse demônios sobre a terra. E Satanás, o Senhor dizia assim: grande é a fúria de Satanás sobre a terra. Muitos dizem assim: mas não é a Bíblia se cumprindo. Mas é isso, aquilo, vem da China, vem disso.
E numa das minhas orações, o Senhor me mostrava a grande fúria de Satanás sobre a terra. E o Senhor dizia mais assim, me mostrava o inferno, me mostrava a fúria de Satanás. E Deus dizia assim, já estou eu abatendo o inferno. E caiu uma grande água sobre a terra. E o Senhor dizia, já estou eu dando refrigério sobre a terra. E uma outra revelação que o Senhor me mostrava, eu via demônios tentando vir e entrar no globo terrestre. O Senhor me levou fora do globo terrestre. E eu via demônios tentando entrar no globo terrestre. E o Senhor dizia para mim, filha, diga para o meu povo que eu já blindei a terra. Não temas, porque eu sou Deus. Eu abato todos eles. Então não tenha medo, porque o Senhor, com as orações do dia que começou, o Senhor já blindou a terra. Então continua nas suas orações, continua no joelho, continua clamando a Deus no seu clamor, na sua casa, porque as portas dos templos podem ter se fechado, mas nós somos a igreja, e o seu clamor chegou ao Senhor, e Ele já se levantou para blindar a terra, que este mal não vai tocar no povo dele. Amém? Toma posse, porque o Senhor já blindou a terra. E eu via muitos demônios chegando no topo da terra, e eles batiam na terra e caíam para trás. Era demônio de todas as formas. Tinha demônios que eu vi que eram como aqueles ratos que quando nascem pelado, uns tinham rabos muito grandes, eram demônios horríveis. E assim eu assustei muito, e foi no momento em que eu vi o terceiro demônio que batia na terra e caía para trás. Foi um dos momentos que eu acordei assustada. Amém? Então toma posse, continua em oração, continua no clamor, que esses demônios não vão chegar. E eu continuei em oração, e o Senhor me mostrava, filha, esse vírus é das boca dos demônios, que quando ele assopra, sai das narinas, e a baba dele sai e estava sobre a terra. Mas o meu refrigério já está sobre a terra, e eu vi as grandes águas passando sobre a terra e lavando a terra. Então é chuva que veio sobre a terra, nada mais foi as águas do Espírito Santo que passou sobre a terra. Então toma posse, porque essa foi as grandes revelações que o Senhor me deu essa semana. E grande vai ser o amor que o Senhor está vindo sobre a terra. Não, ainda não é o fim. E o Senhor tem se levantado do trono pelo amor do povo dele, por amor a mim e a você, que está aqui na terra fazendo clamor, colocando o seu joelho no chão, a boca no pó, pelas almas, pelas vidas, pelas crianças e pelos velhos, pelo amor a mim e a você. Amém? Amém, aleluia. E veja bem, irmão e irmã, isso que a pastora teve de revelação, algum de vocês pode estar pensando, mas o pastor falou do negócio do Apocalipse e está dizendo que não é? Não. O que eu disse é que tudo isso que está acontecendo precisa acontecer exatamente para se criar essa plataforma do anticristo, para começar a era do anticristo. Mas com relação ao surto, com relação ao vírus, a revelação que a pastora teve é que Deus já está passando suas águas sobre o planeta Terra para acabar com esse surto. O que não significa que as pessoas não morreram, outras ainda não morrerão, e não significa que o segundo passo, que é exatamente do caos econômico e financeiro, não venha a acontecer. Tudo isso, uma coisa não invalida a outra. Com relação ao surto, o Espírito Santo está começando a lavar o mundo para acabar com esse surto, mas as consequências continuarão. Amém? E Jesus, já sabendo que viria, o inimigo fecharia as nossas portas. Antes ele dizia, né? Filha, diga para o meu povo escrever as cartas. Eu sou o portal, eu sou a porta. Assim que os meus filhos passarem pelas portas, essas cartas passar pelas portas, você passará com a salva de prata. E muitas portas eu abrirei, porque eu sou o portal. Amém? Então toma posse, as pessoas que me mandaram as cartas, entregaram as cartas, né? Porque o
templo foi fechado, mas as portas não se fecharam. O Senhor descia um grande carro, né? Eu ainda confundi com uma caminhonete. Eu falei, Senhor, é uma caminhonete? Ele disse, não. Eu já desci o meu anjo com todas as bênçãos na tua porta. E vou eu abrir as portas, porque a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. E eu via um grande carro de prata, todo de prata. O anjo também era de prata. E Jesus dizia assim, eu já entreguei as bênçãos. Diga para o meu povo, somente fazer as cartas, porque vou eu entregar as bênçãos e vou eu abrir as portas. Amém? Então já está aqui, nós vamos já agora passar com as cartas e ungir com todas, com o óleo das 7 unções. Tá, eu só queria aproveitar, que estamos encerrando já, eu queria aproveitar para lembrar a você que ainda não trouxe sua carta com seus pedidos. Vamos lá, qual é, para você que está conhecendo a campanha hoje ainda, qual é a ideia? A ideia é exatamente fazer com que as portas se abram. Então é um pedido que nós estamos fazendo a Deus. Então o que é que deve ser feito? Você coloca o seu pedido num papel, coloca dentro de um envelope lacrado, tá? E do lado de fora você vai colocar o seu nome e a data do seu nascimento. Só isso. Foi isso que ele pediu. Agora, veja bem, quem é daqui de Caldas Novas fica fácil. É só trazer aqui para nós e pronto, nós vamos colocar na sala. Vai ficar durante 8 semanas, já se passaram 3. Durante 8 semanas nós vamos fazer as orações, vamos a cada quinta-feira, vamos passar pelo portal, como vamos fazer agora. E na 8ª semana nós vamos subir ao monte e queimar todas essas cartas para que os pedidos possam chegar até as narinas de Deus com incenso suave por todas essas orações. Então, como eu estava dizendo, você de Caldas Novas, é fácil, é só fazer isso que nós estamos falando, traz aqui para nós e nós colocamos na sala e vai estar em oração. Para você que não é de Caldas Novas, como que você pode fazer? Bom, existem algumas alternativas. A primeira, para quem mora em Goiânia, muito simples. Você faz a carta, entrega para os nossos apóstolos, apóstolo Sileno, apóstola Jaqueline, lá na Tenda dos Milagres, e eles vão trazer essa carta para nós. Amém? Essa é uma opção. Segunda opção, mas quando que eles vão trazer? Não sei quando é que eles virão, mas independente disso, antes do término da campanha, eles vão trazer e a sua carta vai estar aqui. Você quer algo mais rápido? Não tem problema. Nós, como eu disse já no nosso vídeo para chamar para essa live, nós não temos interesse nenhum em ficar lendo as cartas de ninguém. Então você pode mandar por e-mail, para o meu e-mail, ou por WhatsApp. Você tira a foto do papel que você escreveu, aí manda para mim, eu imprimo aqui em casa, coloco dentro de um envelope, coloco o seu nome e a data do seu nascimento do lado de fora e ponho aqui na salva de prata. Então eu vou passar agora para vocês qual é o e-mail e quais são os WhatsApp que podem ser feitos. O e-mail é Jorge, tudo em letra minúscula, tá? Jorge, com Jorge, não é George não, jorge.mrodrigues@yahoo.com.br. Vou repetir o e-mail, jorge.mrodrigues@yahoo.com.br. Esse é o e-mail para onde você pode mandar a sua carta. Agora, os WhatsApp, tem duas opções. Os dois são 64, tá? É o WhatsApp da pastora. Qual que é o seu? 64 992 18 9783. Ou o meu, que é 64, como eu disse, 99267 5252. Então você tem essas 4 opções. Para você que é de Goiânia, você tem 4 opções. Para você que não é de Goiânia, você tem 3 opções, que é o e-mail ou os 2 WhatsApp. Amém? Vamos então agora passar, vamos pedir ajuda ao João Vitor, que ele vai segurar os 2 celulares para nós passarmos ali no portal.
E principalmente então, irmãos, não esqueçam do início da nossa live. Não tenha medo. E para você que mandou a sua carta, fique em espírito de oração e pode ter absoluta certeza que a sua bênção Jesus já está levando na sua casa. Amém. Amém. Então agora nós vamos ali no portal e já eu vou dar a bênção apostólica, tá? Então vamos lá. Vai passando. Senhor meu Pai, abençoa, Senhor, esses pedidos, meu Pai, que eles cheguem até Ti exatamente com o clamor que nós estamos fazendo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, atende esses desejos, atende esses pedidos, se forem da vontade do Teu coração, porque a Tua vontade prevalece sobre a nossa. Então, Senhor, se os teus servos que estão fazendo pedidos, estão clamando, meu Pai, para que Tu os atendas, se for possível, se for dentro daquilo que o Senhor tem determinado para nós, porque a Tua palavra diz que os Teus sonhos são maiores do que os nossos, que as Tuas vontades para nós são maiores do que as nossas. Então, que seja feita a Tua vontade em cima desses pedidos. Em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo, a vocês que ainda irão assistir em outro momento. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter levado até vocês essa palavra que veio do meu coração no entendimento da palavra de Deus. Então, desde já, Senhor, também te agradeço, meu Pai, por ter permitido eu estar vivo aqui essa manhã, ter acordado e poder mais tarde, como agora, estar levando a Tua palavra. A Tua palavra também diz, Senhor, que onde estiverem dois ou mais em Teu nome, Tu estarás presente, e eu senti, Senhor, o Teu Espírito Santo aqui conosco. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Isso já estava previsto antes mesmo da nossa existência. Então, eu te agradeço em nome de Jesus. Coloque suas mãos à frente. Que a graça e a paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos nós, e você aí do outro lado e nós aqui, digam amém. Está encerrada essa live até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.